Olá, meninos e meninas do quinto ano. Tudo bem com vocês? Eu estou com muitas saudades da escola, da gente juntos lá todos os dias, das aulas, de tudo. Mas hoje eu não estou aqui só para falar das saudades que eu sinto, mas sim para falar de uma coisa muito importante, que é como estruturar os nossos textos. Como colocar no papel tudo aquilo que a gente pensa, todas as nossas ideias, trazer do pensamento e botar no texto, colocar no papel. Vocês se lembram que no nosso segundo roteiro foi uma história que se chama Um Lugar de Todos, do autor Daniel Munduruku. Vocês iam ler essa história e depois escreveriam um comentário a respeito da história. Pois bem, hoje nós vamos aprender a escrever esse comentário, como estruturar esse comentário, como colocar as ideias nesse texto. Mas antes, eu vou ler a história. Vai ser exatamente como a gente faria se fosse na sala. Primeiro a gente lê o texto, procura entender o texto e depois a gente vai escrever o comentário a respeito desse texto, que no caso é essa história. Olha só, a história Um Lugar de Todos, ela foi retirada desse livro aqui, do Daniel Munduruku e da Maté. Maté foi quem ilustrou, inclusive tem ilustrações muito bonitas. É uma coletânea de histórias, dentre elas está a que a gente conheceu no roteiro 2. Já ia esquecendo de falar um detalhe super importante. Daniel Munduruku é um autor de tradição indígena. O que quer dizer? Ele nasceu no estado do Pará, mas pertence à tradição do povo Munduruku. Portanto, ele é um autor indígena. Um lugar de todos. Quem vive numa aldeia sabe que todos são responsáveis por tudo. Ninguém está isento de contribuir para que todos vivam bem e sejam o mais felizes possível. É uma forma encontrada para que ninguém se arvore o direito de se achar melhor que o outro e quebre por isso a harmonia. Lembro que num dia de muita chuva, todos nos reunimos sob a nossa casa e ficamos ouvindo nossa avó falar dos tempos em que ela ainda era menina. Ela nos contou que aprendia as mesmas coisas que as meninas de hoje aprendem. Foi nesse dia que ela nos falou da importância das mulheres numa aldeia indígena. Ela contou a seguinte história. Num tempo muito antigo, quando os animais ainda falavam, havia pouca comida para toda a gente. Por causa disso, as pessoas e os animais viviam reclamando para o grande cacique. Não temos nada para comer. Será que nunca você vai conseguir alimento para todos? O que querem que eu faça? Todos vocês querem comer, mas ninguém quer trabalhar. Eu, sozinho, não consigo alimentar todo mundo. Foi por isso que escolhemos você, para ser nosso chefe. Se você não conseguir mais alimento, não poderá continuar a ser cacique. O grande chefe ficou muito triste com as reclamações de seus amigos e prometeu a si mesmo que iria conseguir mais alimento para todos. A primeira coisa que fez foi perguntar à sua mulher o que ele poderia fazer para contentar a todos na aldeia. A mulher, que observava tudo de longe, procurou tranquilizá-lo, dizendo-lhe que não ligasse para as reclamações, pois todos queriam apenas comer, mas ninguém queria se esforçar para conseguir o alimento. Foi então que ela disse que daria um jeito na fome de todo mundo. Para isso, o chefe teria apenas que sonhar, e em seu sonho encontraria a resposta de que tanto precisava.
Mesmo assim, o cacique ficou muito contrariado. Quando a noite chegou, ele recolheu-se à sua rede e ficou matutando. Pensou, pensou, até que adormeceu e teve um sonho. Em sua mente perturbada apareceu o Criador, o Pai primeiro de todos os seres. Sem dizer uma palavra sequer, ele pegou uma planta e a colocou dentro de um buraco no chão. Enterrou-a e regou-a com a água da chuva. Imediatamente, a planta começou a brotar. Em seguida, ele arrancou a planta e dela retirou as raízes que passou a comer com muito apetite. A terra é uma grande mãe que não deixa seus filhos sem alimento, disse o Criador. Onde encontrarei essa planta? Quis saber o chefe. Pergunte à sua mulher, disse o Criador, desaparecendo em seguida. O chefe acordou assustado. O sonho ainda estava fresco em sua mente. Correu até a rede da esposa e contou-lhe o que havia sonhado. A mulher apenas sorriu, acariciando a face do marido. Depois disse: A planta que você procura sou eu. Como assim, minha esposa? Você deve me enterrar num lugar longe daqui. Depois vai regar meu corpo com água. De mim nascerá o alimento para todo o seu povo, e você será lembrado por todas as gerações. Mas eu ficarei sem você, minha companheira leal. Meu tempo já terminou. Tem que ser assim. O chefe ficou muito triste, mas fez como a esposa lhe ordenara. Antes de o dia nascer, os dois partiram em busca de um lugar distante. Caminharam durante longo tempo até chegarem a uma clareira na mata. Ali se sentaram para descansar e abrir o buraco. Quando terminaram, a mulher entrou e ordenou que o marido cobrisse de terra o seu corpo e que durante uma semana ficasse ali, regando-a até que ela se transformasse em semente. Meio a contragosto, o marido obedeceu e assim o fez. Durante uma semana ele ficou ali, sentado ao lado do túmulo da mulher, jogando água sobre o seu corpo já sem vida. No final de uma semana, logo que o dia clareou, o cacique notou que uma plantinha saía de dentro do buraco. Em 2 dias ela já estava grande. Ele então a apanhou e plantou em um outro buraco. 2 dias depois, outras plantas nasciam, para a alegria do chefe. Depois de uma semana, ele já havia feito uma roça inteira. Foi então à aldeia e chamou todos os seus moradores para irem conhecer o novo alimento que ele havia ganhado do Criador, para alimentar todo o seu povo. Mas não se esqueceu de contar a todo mundo o sacrifício que a sua esposa havia feito, para que todos tivessem alimento em quantidade e sabor. Quando a minha avó acabou de contar a história da origem dos alimentos, suspirou e concluiu: muitas vezes é preciso que algumas pessoas se sacrifiquem para o bem de todos. É importante que todos façam a sua parte para que nosso mundo continue vivo e alegre. Crianças, essa é uma história muito interessante, porque ela nos ensina várias coisas. Conta um pouco sobre a vida em uma aldeia, sobre a cultura indígena. Ela fala de solidariedade, de compaixão, de cooperação entre as pessoas que vivem numa aldeia, para que todo mundo possa viver em paz e em harmonia. Então, várias lições a gente pode tirar dessa história. E da importância da mulher para a cultura indígena. Agora o desafio: colocar tudo isso que a professora Joyce falou no texto. Eis o desafio. Lembrando que a fala é muito diferente da escrita. Vamos nessa?
Vamos para o texto. Deixa eu me diminuir aqui um pouquinho, ficar aqui no cantinho. Olhem só, esse é o meu texto, o meu comentário. O primeiro de tudo é o título. Todo texto tem um título. Um poema, um conto, uma história, uma crônica, um relato. Todo texto vai um título. E todo texto também vai parágrafos. Então, esse é o segundo passo. Precisamos estruturar o texto em parágrafos. E o que são parágrafos? Parágrafos são as ideias do texto, as ideias que compõem o texto. É super importante que a gente estruture o nosso texto em parágrafos, para que as ideias fiquem bem organizadas. Depois, é necessário a gente fazer uma revisão. Escrever o texto, reler, para ver se não ficou faltando nenhuma palavra, se colocou pontuação. A pontuação também é super importante, ponto final, as vírgulas para separar as ideias, é super importante, não podemos esquecer disso. Olha só como eu fiz. Eu coloquei Um Lugar de Todos como título, o mesmo título da história. Estruturei o meu texto em 3 parágrafos. No primeiro parágrafo, eu apresentei a história. Falei do autor e falei da ideia geral dessa história. No segundo parágrafo, eu coloquei a minha opinião. O que eu penso dessa história, os sentimentos que eu senti quando eu li essa história. E no terceiro, eu recomendo essa história para as pessoas que eu penso que vão achar interessante, que vão gostar de ler. Olhem só, Um Lugar de Todos. Um Lugar de Todos é uma história que foi escrita por Daniel Munduruku, um autor que nasceu no Pará, mas que pertence à etnia do povo indígena Munduruku. Essa história conta a respeito da origem dos alimentos e de como é viver em uma aldeia. Gostei muito de ler porque nunca havia pensado que a origem dos alimentos poderia ser uma mulher. Mas, por outro lado, é uma história que me deixou triste quando a li, porque a esposa do cacique precisou morrer para que raízes pudessem nascer do seu corpo. E com essas raízes, ser possível alimentar toda a aldeia que estava com fome. As raízes, na verdade, são de mandioca, mas quem lê a história só consegue perceber isso na ilustração. Essa é uma história muito interessante que recomendo a todos os meus colegas da sala. Recomendo também para a professora Flávia da disciplina de Ciências, porque estamos estudando sobre alimentação. Olha só, então está aqui o meu texto com todos os tempos verbais certinhos, bem estruturado e organizado. Por quê que eu estou falando isso para vocês, insistindo na organização do texto? Porque todo texto, crianças, quando a gente escreve, ele deixa de ser nosso, ele cai no mundo. Então, qualquer pessoa que leia os nossos textos precisam entender. Mesmo quem não está ali na escola conosco todos os dias, precisa entender o nosso texto. Por isso, a gente precisa deixá-lo muito claro e compreensível para quem vai ler. Tá bom? É isso por hoje. A gente se encontra no próximo vídeo.